Graça e paz, irmãos. É bom estar aqui, né? Porque aqui é a casa de Deus. Amém? Gostamos sempre de dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos, louvando a Deus, né? Pregando a sua palavra. Mas também, como dizia o irmão Zeca, uma grande responsabilidade. Antes, porém, eu gostaria que a gente lesse, não é o versículo que basearemos a mensagem, mas a gente vai ler aqui Atos 18, 9 a 11, né? Que aconteceu com os servos de Deus que pregavam a palavra. Esse não será o tema, mas quando os servos de Deus estavam pregando, 9 a 11, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Lá também Lucas 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, vejamos, 39 a 40, Lucas 19, 39 a 40, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Nós, como crente, não podemos nos calar, temos que pregar, anunciar a palavra de Deus, porque sem profecia, sem pregação, sem proclamação, o povo se corrompe. Amém? Mas nós vamos ler, irmão, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, a começar do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 15, a começar do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa pregação em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Verso 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém, irmãos? Oremos. Pai, nós te agradecemos. É um privilégio estar aqui para falar da tua palavra, mas tu sabes que é uma grande responsabilidade. Nada somos, nada sabemos. Tua palavra diz que nós somos de ontem. Por isso, ó Pai, nós precisamos da tua unção, orientação, que tu possa falar aos nossos corações, que nós possamos entender e viver a tua palavra. Abençoa todos que estamos aqui, e abençoa também especialmente aqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam também reconhecer que Jesus é a vida e que Ele pode dar vida a todos que o buscam. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Os acontecimentos mais importantes na história humana foram a morte e a ressurreição de Jesus. Os judeus, os gregos, os povos, as nações, as etnias, todas as línguas, todos os povos, sempre indagam sobre a ressurreição. Mesmo porque a palavra de Deus diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a Bíblia diz que todo homem teme a morte. Nós tememos a morte, porque somos finitos. Portanto, uma discussão muito corrente. Os judeus, e na pregação dos primeiros apóstolos, a cruz e a ressurreição eram temas constantes. Eles estavam sempre falando sobre a ressurreição, sobre a vida após a morte. E nós, querendo ou não, sempre indagamos a vida após a morte, a ressurreição. Os apóstolos estavam sempre imbuídos nessa discussão. A cruz e a ressurreição estavam ligadas. Sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. Separada da ressurreição, a cruz foi uma tragédia. Não há mais esperança. É uma derrota. Se os ossos de Cristo jazem corroídos num túmulo, nesse caso não há boa nova. A treva do mundo é realmente negra e a vida não tem significado. O Novo Testamento torna-se um mito e o cristianismo uma fábula, e milhões de pessoas vivas e mortas são vítimas de uma gigantesca mistificação, afirmou Billy Graham. O cristianismo é uma ilusão. Estaríamos assim sendo mentirosos, anunciando algo que não existe. A ressurreição de Cristo nos oferece uma base sólida para o significado, para os seguintes argumentos. E Paulo estava preocupado, querendo levar as pessoas, porque se você e eu não cremos na ressurreição, a nossa vida é vã. Nosso cristianismo não tem nada, ele não pode fazer nada. Nós somos os miseráveis, como disse Paulo, de todos os homens, porque esperamos numa coisa que não existe. Mas a cruz, a ressurreição, é uma base para muitos argumentos. Viveremos outra vez? Esta é uma pergunta que muitos fazem. Se um homem morrer, viverá outra vez? Esse é o tema. Se você morrer, vai viver outra vez? Ou você está na coluna do meio? Não sei. Talvez os cientistas respondessem: não sabemos. Os cientistas se reuniram a falar sobre esse assunto. A ciência tem lidado com fórmulas, tubo de ensaio, pesquisas. Eles não sabem. A ciência não tem resposta. A morte é um sono? Muitos há que olham a vida após a morte, mas cheio de pessimismo. Vou aproveitar a vida, porque eu sei que um dia eu vou morrer. Tudo vai passar. E muitos cristãos estamos vivendo assim, como se nós não vamos ressuscitar. Jesus disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que está morto, se crê, viverá. E aqueles que vivem nunca morrerá. Mas muitos olham a vida após a morte cheio de pessimismo. Eu vou aproveitar, eu vou viver, a vida é isso mesmo, estou envelhecendo, não há esperança. E até entra em parafuso, até entra em depressão, porque olha o futuro em trevas, olha só para agora.
E nós envelhecemos rápido, a vida passa. Imaginemos, irmãos, o que será do amanhã? Qual o ensino que Jesus Cristo nos quer dar? O que é que Jesus nos ensina a respeito da ressurreição dos mortos? Vejamos, irmão. Lá em João 11, 25 e 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a palavra de Deus. Nunca morrerá. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa é a esperança da igreja. Sem ressurreição a igreja não existe. A música na igreja não tem inspiração. A mensagem dos pregadores são ocas, sem sentido. E ainda João 14, 19, diz a palavra de Deus: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão, falou Jesus. O mundo não ia ver Jesus, mas eles iam viver outra vez, porque senão a vida não tem sentido. Nós estaríamos aqui, irmão, fazendo, quem sabe, um teatro. O cristianismo não mudaria nada. Qual o ensino dos apóstolos? 1 Coríntios, que nós lemos 15, verso 13. Qual o ensino deles? 15 e 13. Diz a palavra de Deus: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou. A experiência que nós temos em Deus, nós temos que sentir que nós vamos ressuscitar, para que o nosso culto, a nossa vida cristã possa alcançar as pessoas. Senão estamos vivendo como defunto, andante. Então, igreja, o crente tem que ter essa esperança. No amanhã, vamos viver. Nós não vamos morrer. Só há a morte do físico. Os gregos não criam na ressurreição. Eles achavam, ele cria na imortalidade da alma, mas não cria na ressurreição. E eles discutiam. Os judeus também criam que até os átomos iam ressuscitar. E Paulo corrigiu o erro deles dois. Tanto um como o outro estava errado. Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo santo, puro. Também a experiência edificante da sua ressurreição conosco. A ausência dessa presença causa medo, causa tristeza, pavor. Se você não crê na ressurreição, a sua vida é uma vida de pavor, angústia, frustração. A vida cristã é um desânimo, uma derrota. Mas a certeza, a experiência dessa presença cria um novo ambiente. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vemos a igreja, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Ela é alegria. O crente, eu e você, temos que sentir isso. Não é viver como um defunto, como um morto. Não é viver que Cristo ressuscitou. O testemunho de Davi Livingstone, quando se dirigia a um grupo de estudantes da Universidade de Glasgow: gostaria que ele lhes dissesse o que me sustentou em todos esses anos de exílio, junto a uma gente cuja língua eu não compreendia, cuja atitude para comigo era sempre incerta e muitas vezes hostil. Foi o seguinte: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Esperança. Esperança na dificuldade. Esperança quando tudo às vezes não vai bem. A esperança quando os horizontes não são tão bonitos. Uma das maiores bênçãos da ressurreição de Cristo consiste em podermos desfrutar da sua bendita presença conosco, seja aqui, sejam quais forem as circunstâncias. Jesus disse: eu estou convosco.
Quando nós estamos, Jesus não diz que eu estou convosco um dia, uma semana, uma hora, um minuto. Eu estou convosco todos os dias. Ele sabe tudo de você, Ele sabe tudo de mim. Ele está convosco, Ele não mente. Deus é justo, Ele é real, Ele vive. A ressurreição é a glória da igreja. O cristianismo se baseia no túmulo vazio, não se baseia na cruz. O cristianismo se baseia na ressurreição, porque a cruz é morte, é maldição. A cruz era eu e você, mas Jesus pagou e Ele ressuscitou e nos dá vida. A igreja é viva por Jesus ressurreto. Uma das maiores bênçãos da ressurreição é Cristo entre nós. Ele é o divino companheiro da jornada nas horas certas e incertas. Muitas vezes a gente acha que Cristo não está conosco quando tudo não vai dando certo, só quando tudo vai bem. Mas nas horas incertas Ele está convosco, nas horas alegres e tristes, nas horas fáceis e difíceis, quando há luz e quando há trevas também, quando em saúde ou enfermidade, quando em doença ou na bonança, quando em fartura ou na escassez. A sua presença é tão real que podemos ouvir dele: não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a verdade do cristianismo, é Cristo ressurreto. Por isso, irmão, na igreja nós não podemos ser aqueles cristãos do túmulo lá, que Jesus está no túmulo. Jesus disse a as irmãs de Lázaro: Ele vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que no final Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar agora. Ele é o Deus da vida, o Deus da esperança, que nós como cristãos precisamos ter certeza. E precisamos ter a certeza e a esperança de sua volta gloriosa. O Antigo Testamento transborda de referências à sua segunda vinda. Ezequiel fala de Jerusalém que teve de ser restaurada, um templo que deve ser restaurado e uma terra que deve ser reparada e cheia de prosperidade. Daniel viu Jesus em visões, vindo com a luz e o rei da terra. Abacuque mostra o rei medindo um novo reino com uma vara de medir, e todas as montanhas se curvavam diante dele. Sofonias dá-nos o cântico que ele ensinara a Israel e descreve a destruição do falso Cristo. Ageu fala do abalo que sofrerão todas as coisas. Só permanece firme as coisas de Deus, no que crê no ressurreto, o que tem uma vida paudada no túmulo vazio. O resto é fábula. O Novo Testamento também prediz a sua volta. Em Mateus, Cristo é comparado como um noivo vindo para receber a sua noiva. Em Marcos, ele é o pai de família, fazendo longa viagem e confiando certas tarefas aos seus servos até a sua volta. Por isso é preciso estar atento. Em Lucas, Jesus é o nobre, indo a um país distante para entabular certos negócios, deixando bem em mãos os seus servos, para que com eles negocie até que ele venha. Em João, Cristo diz: vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus disse: eu vou preparar lugar, eu voltarei e vou levar vocês para mim. Os discípulos estavam olhando para o céu. Como é que é? Jesus disse: esse que vocês viram subir vai voltar para levar você. Então, irmão, vamos viver assim, crendo com esperança. Em 1 Tessalonicenses, ainda Paulo, em 1 Corinto, ele diz, falando a vida do Senhor para despertar e levantar os mortos. Em 1 Tessalonicenses fala-nos Paulo para esperarmos o Filho de Deus vindo do céu. O Apocalipse inteirinho é dedicado ao ensino da segunda vinda de Cristo. Venho sem demora. O que você tem feito? O que nós temos feito? Vivendo um Cristo morto, um Cristo sem vida, um cristianismo que não é visto pelos outros, um cristianismo que não leva as pessoas a crer nesse Deus vivo. Somos defuntos vivos e ainda aguardamos a volta de Jesus Cristo, a mais gloriosa verdade no mundo inteiro.
é a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é possível comemorarmos uma vida tão gloriosa sem dar testemunho dessa verdade. É a certeza, a expectativa, a esperança, o anelo pela volta de Jesus que nos faz mais firme a nossa fé, mais ousado em nosso testemunho cristão. Há séculos os apóstolos saudavam uns aos outros com a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Você está preparado? Ele está vindo. O que você tem feito? Neste dia, mais uma vez relembramos e comemoramos o mais belo, mais fascinante, mais eloquente e mais glorioso acontecimento da história da humanidade. Cristo ressuscitou. E esta é a glória da igreja. Ele está vivo, Ele é Senhor. Portanto, devemos proceder e viver como se Ele estivesse aqui conosco. Eu estou convosco todos os dias. Se não admitirmos a ressurreição de Cristo, então devemos admitir um milagre ainda muito maior e mais incrível. Devemos admitir que uns pobres pescadores sem influência e que assistiram à tragédia do Calvário e à morte do seu mestre, foram capazes de fazer o que não puderam escola, filósofos, transformar o povo e criar uma civilização tão sublime. E tudo isso depois de sepultar o seu mestre, falou Agostinho. Precisamos, irmãos, como crentes, estar vivendo um Cristo vivo, que as pessoas vejam em nós um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Me lembro certa vez que um tio meu, na nossa casa já hoje falecido, Eduardo, né? E ele chegou e disse, falando, a gente pregando o evangelho a ele, não sei se já citei isso aqui, ele disse: Buda fez tantos milagres quanto Jesus. Foi mesmo, foi. Buda fez muitos milagres. E ele começou a contar os milagres que Buda fez, querendo passar Jesus para trás. E eu, muito bem. E agora, onde se encontra o Buda? Você não sabe? Existem as cinzas deles no túmulo. É mesmo? Buda morreu? Ele se foi. O meu Jesus está vivo. O meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus não está no túmulo. Ele vive. Essa é a nossa esperança. Nós temos que estar anunciando estas verdades. A força da igreja, o poder da pregação é Cristo vivo. É o milagre do ressurreto que Ele pode fazer na sua vida. Quem sabe a sua vida está vivendo momentos de morte. Em alguns setores da sua vida você está enfrentando aquela escuridão, aquela tragédia, aquela tristeza, aquele túmulo. Jesus quer ressuscitar a tua esperança nesta noite. Jesus quer trazer de volta os teus fracassos, as tuas dificuldades, os teus desencontros. Jesus quer ressuscitar hoje você para uma vida nova, uma vida do ressurreto, uma vida gloriosa. As mulheres, eu me lembro, gosto de ficar até emocionado quando falo esse versículo, quando Maria chegou no túmulo e ela perguntou: se levaste o meu Jesus, de onde pusestes? E Jesus falando com Maria: sou eu. Ela estava pensando que Jesus tinha sido levado para algum lugar, ele morreu e não ressuscitou. Ela disse: se tu levasse o meu Jesus, que intimidade. Eis aqui, Jesus está vivo, falando com aquela mulher. E ela saiu correndo para dar a notícia que ele ressuscitou. Você tem saído, irmão, para dar a notícia que o Cristo que você crê é vivo? Ou você está no cristianismo morto, no cristianismo sem esperança? Você está no túmulo? Ou você é ressurreto com Jesus, glorioso, para pregar a sua palavra em tempo e fora de tempo? Disseram aos apóstolos: Senhor, manda que os teus discípulos se calem. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. A mensagem que nós devemos pregar é que o nosso Cristo vive, irmão. Você não vai morrer a segunda vez. É o grande paradoxo, não é o comparativo que os pregadores gostam de dizer. E às vezes a gente está falando lá do grupo, tem um visitante, ele fica perguntando: como é isso? Quem morre uma vez, quem nasce uma vez, morre duas. E quem nasce duas, morre uma.
As pessoas perguntando: como é esse negócio? Quem nasceu só da mãe, não nasceu de novo em Jesus Cristo, vai morrer 2 vezes, a matéria e o espírito. Mas quem nasceu em Jesus, no ressurreto, só vai morrer uma vez, só a matéria, porque ele não morre, o crente não morre, ele é transferido para a glória, ele é chamado, é um convite que Jesus faz. Então, irmãos, nós não devemos estar preocupados. Um dia nós vamos partir. Nós ficamos muito preocupados, parte um ente querido, a gente chora, a gente fica angustiado, porque é natural, isso é natural, nós tememos a morte, mas nós temos uma esperança, o nosso Jesus está vivo, e Ele vem chamar você, Ele vem me chamar, é um convite. E Jesus disse: melhor o dia onde há o defunto do onde há a festa. E a gente não entende, melhor é a casa onde tem lá o caixão, o defunto morto, de onde há uma festa. Como se explica? É porque onde há um morto, ali você aprende que tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados, que você não é nada, que você vai partir, e se você não tiver Jesus, você não ressuscita. A festa ao engodo, ao engano, é como se o homem vivesse anestesiado, achando que a vida é festa. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você vai ressuscitar? Ou vai morrer para o Hades, para o inferno? Você já aceitou Jesus, já abriu seu coração para ressuscitar com Ele para a glória? Quem crê em mim, aquele que vive e quer em mim, nunca morrerá, diz Jesus. Essa é a vida do crente, uma vida de alegria, uma vida ressurreta, uma vida que transborda, uma vida que se envolve, uma vida que prega, uma vida que anuncia. É um crente vivo. As pessoas precisam ver em nós, irmãos, pessoas vivas, crentes do Cristo ressurreto, não do Cristo morto. Muitas vezes, irmãos, você, não estamos fazendo aquilo, não estamos anunciando verdadeiramente como deve ser anunciada a palavra de Deus, porque estamos crendo num Cristo lá no túmulo. Muitas vezes para a gente Ele não ressuscitou, e Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens, e somos tidos por falsas testemunhas. Mas Ele ressuscitou, Ele vive com você, vive essa vida do Cristo ressurreto, na palavra de Deus, lendo a palavra, se envolvendo com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Dizia quando pregava: seja feliz, vamos ser felizes. O crente é feliz quando ele prega. Eu já falei aqui certa vez, perguntaram a um pastor bem experiente, eu gosto de dizer esse termo: pastor, qual é o termômetro do crente? Como é que a gente sabe que um crente ele está vivendo a ressurreição de Cristo? Ele canta bonito, pastor? É bom, mas ainda não é. Ele prega bem, pastor? Ainda não. Mas o que é um crente que sabe que um crente ele está vivendo a ressurreição de Cristo? Quando ele mostra na sua vida e ele fala que só Jesus Cristo salva. Crente que não anuncia Jesus, ele está no túmulo. Crente que não prega, que não vive, ele está morto. O mundo quer ver em nós um Cristo ressurreto. Muitas vezes o visitante, a gente convida, ele está meio triste porque vê em nós um Cristo morto, um cristianismo sem força, um cristianismo sem esperança. Nosso Jesus está vivo, e Ele quer, irmão, te fazer bênção nessa vida. Fale de Jesus, tempo e fora de tempo. Eles disseram: cala, Senhor, manda esses teus discípulos se calarem. Jesus disse a Paulo: fale, não te cales. Certamente, irmãos, muitos não gostam. O irmão Zeca estava dizendo hoje, irmão Monteiro também na escola, que há muitas mensagens que as pessoas não gostam de ouvir. A gente só gosta de mensagem: você vai ricar, você vai ser isso, você vai ser próspero. Mas quando fala uma mensagem dura daquilo que Jesus falou, que os crentes têm que viver, a gente não gosta, a gente sai zangado. Mas, irmãos, é preciso que a gente se desperte como igreja, que nós somos uma igreja viva para pregar a palavra de Deus, porque o nosso Cristo está vivo. Não queira sepultar Jesus de novo, não queira fazer do cristianismo algo ilusório. Ele está vivo. E você que está aqui nesta noite, quem sabe um convidado, mude sua vida, siga Jesus,
aceite Ele como seu Salvador pessoal. Reconheça que você está perdido, não tem solução para você. Mas se você aceitar Jesus, você vai ser do exército da esperança. Jesus saía de Jerusalém com a viúva de Naim, levando um esquife, e ali uma multidão, uma caravana, dizia o pregador, da morte. E Jesus vinha com os discípulos em outra caravana, era a caravana da vida. Qual a sua caravana? Da morte ou da vida? Em que caravana você está? Faça uma análise, uma retrospectiva. Onde estou? A caravana de Jesus é da vida. Ele disse ao jovem mancebo: levanta-te. Entregou a mãe dele. Aqueles outros comentavam: quem é esse? A viúva chorava, ia ser mendigar naquelas esquinas, não tinha mais esperança, é o único filho. E aquela multidão, a multidão da morte, ela é muito grande. Mas se você quer ser da caravana da vida, aceite Jesus. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Eu quero ser da vida e não da morte. Eu quero ser da esperança e não do túmulo. Eu quero uma nova vida em Cristo. Essa é a esperança, essa é a ressurreição. Aceitar Jesus, que Ele morreu, mas Ele vive por você e por todos nós. Que Deus nos abençoe.